Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Kelly Prati, sou terapeuta ocupacional, especialista em reabilitação do membro superior, terapia da mão. E nesse tempo aqui no canal tem uma série linda acontecendo, onde pessoas vêm aqui contar as suas histórias. E a maioria são profissionais que usam intensamente as mãos. E o objetivo dessa série é mostrar para você profissional, mas não só profissional, para você que é gente que usa suas mãos durante todo o seu dia, o quanto é importante você cuidar dessas estruturas, desse presente que Deus nos deu. Então, olha, vem comigo porque hoje tem história para aquecer o coração. Vamos lá? E como eu te disse, a história de hoje é de deixar assim o coração quentinho. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Quando nós estamos próximos a pessoas da família da gente, pessoas que a gente cresceu junto, né? Pessoas do nosso convívio, o coração da gente fica aquecido. E hoje aqui comigo, nada mais, nada menos do que a minha irmã do meio, a número 2, a Bia. A Bianca está aqui comigo hoje. Aproveitei que ela veio passar um final de semana conosco, porque ela mora em outra cidade, em outro estado. E aproveitei que ela veio para deixar ela grudadinha aqui comigo. E nós vamos partilhar com você, sabe o quê? Pão. Isso, nós vamos fazer um pão. E mostrar com isso para você a intensidade do uso das mãos nessa atividade que parece ser tão simples, né? Mas que não é não. Então, olha, conosco aqui no canal, a minha irmã número 2, a Bia. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Bia, irmã número 2. E muito bom estar aqui com vocês. Bom dividir esse momento com você, irmã. E como eu falei pra vocês, nós vamos fazer, um pão. A Bia, ela já iniciou a massa, porque a gente muita mistura, sabe? Mas olha, a gente vai deixar a receita, né, Bia? Isso aí. Nós vamos deixar a receita para quem quiser. É um pão caseiro, fala aí um pouquinho desse pão que a gente vai fazer. Então, é aquele pão caseirão mesmo, aquele pra gente comer num cafezinho da tarde, tomar no cafezinho da tarde, aquele cafezinho fresquinho. E assim, é bem simples de fazer, mas a gente usa bastante as mãos para fazer esse pão. E eu tava conversando com a Bia e a gente falando que aqui, porque nós estamos na casa da nossa mãe, dos nossos pais, né? Como eu disse, a Bia veio passar um final de semana conosco e nós estamos aqui na casa dos nossos pais, na cozinha, inclusive. Isso aí. E a mesa aqui, né, Bia, vive montada. Sempre montada. Os nossos encontros acontecem à mesa, ao redor da mesa. Então, por isso que a gente escolheu alguma coisa que a gente gosta muito, que é o pãozinho com café. Cafezinho das 5. Que é regra. Regra geral, né? Então, Bia, esse pão você falou que é aquele pão do dia a dia mesmo, fácil de fazer, isso, né? E como você, conta aí pra mim, porque você me contando, você falou assim, olha, eu gosto de fazer o pão para as minhas crianças, a Bia tem 2. Conta aí quem são, Bia. Gabriela, 10 aninhos, e o Daniel, com 2 anos e meio. E eles gostam de pão. Gostam, os dois gostam muito de pão. E na verdade, assim, eu também gosto muito de pão. Então, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas não tinha hábito de fazer. Veio, assim, de uma maneira inusitada e de uma hora que eu precisei também. E aí, como foi, assim? Então, eu lembro que você falou, né? Gente, vira e mexe lá no grupo do WhatsApp, ela passava... Descobriu uma receita de pão que não tem ovo. Aí ia todo mundo fazer o pão. Aí depois vinham os palpites. Não gostei. É bom, Ana. Depois vinha ela com a receita do pão. Qual é aquele pão bonitão que você fez, um cascudão? É o pão assim? pão italiano para comer com um molhozinho, né? Que também foi uma coisa que a gente gosta muito lá em casa, né? A gente faz muito lá. E aí, Bia, foi nesse fazer, né? Lá para as crianças, pro lanche da tarde, para não perder a tradição aqui da casa da mamãe lá, né? Que você então se descobriu fazendo pão. Então, vamos fazer o pão, né? Porque a massa não pode ficar parada. Isso aí. E vai contando pra gente assim, então, como que você foi percebendo as suas habilidades, assim, né? Porque não é fácil.
dói o braço dependendo da quantidade de massa que você tem que fazer. Dói, né? dói o braço porque são 10 minutos sovando pão. Mas assim, como eu falei com vocês, a massa, né, na verdade é super simples, mas a gente precisa desse tempinho aí, né, que é exatamente o que faz o pão crescer e ficar aquele pão bonito, né? Então assim, uso muito as mãos. Como que eu comecei a fazer esse pão, Kelinha? No início, eu fiz essa receita, peguei essa receita porque eu precisava dar até uma economizada lá em casa, sabe? Você sabe que eu fiquei, né, assim, um tempo sem trabalhar e aí eu precisava, né, economizar um pouquinho. Então eu comecei a fazer o pão, aí fui fazendo, aí um dia me despertou, falei assim, gente, eu acho que eu vou fazer esse pão e vou sair para vender nas lojas à tarde porque o pessoal gosta, né, de tomar um cafezinho lá, é muito hábito também o pessoal tomar um cafezinho lá onde eu moro e se eu levar nas lojas, eu acho que vai dar certo. Eu tinha muitos conhecidos, muitos amigos, né, no WhatsApp também, que já conhecem, né, minha força de trabalho. Então, foi onde eu comecei, eu fiz o pão e comecei a distribuir pelo WhatsApp as fotos do pão. E que olha, gente, eu sentia o cheiro do pão aqui. Sempre quentinho. E eu, assim, comecei a entregar o pão, levar o pão, entregar. E aí, com isso, eu consegui fazer uma rendazinha para pagar um balé da minha filha, que era o que eu precisava. Ela estava em época de ir para fazer o espetáculo de final de ano e a gente gasta um pouco mais. Então, foi o que me ajudou a pagar também esse espetáculo. Foi vender esses pãezinhos, sair para entregar esses pães e vender, entendeu? Mas precisa ter gosto, né, Bia? Porque eu acho que tudo que a gente faz pra comer, a gente vê um pouco disso, assim, né? Precisa ser com amor, né? Sim, sim. Então, assim, eu tomei um gosto tão grande, eu tinha tanta paixão por entregar que até hoje, mesmo eu já fazendo outra atividade, tem gente que ainda me encomenda o pão, então eu faço por encomenda também. Então, mas é menor quantidade, né, agora, não é... Agora voltou a ser só pro lanchinho da tarde. Pro gosto, né? aí eu faço nas versões menorzinhas para levar pra escola, faço em outras versões também pra gente comer em casa, outros tipos, aí eu, né, você já começa a especializar. Eu comprei 2 livros que falavam sobre pão e que me davam outras receitas de pão, que também foram, que me ajudaram a fazer uns pãezinhos diferentes também, até na época que eu tava vendendo também esses pães. Vendendo, né? Porque, e aí vocês percebem, gente, assim, eu falo assim, o intuito, né, é mostrar a intensidade do uso das estruturas, assim. E quando, conversando com a irmã número 2, sobre esse fazer, né, olha a quantidade de movimentos, enquanto a gente está aqui falando, que ela ficou ali fazendo. E não é, pra quem cozinha, né, as donas de casa, e, enfim, até padeiros, enfim, quem de fato gosta dessa arte, né, da cozinha, da culinária, da gastronomia, enfim, sabe que é um uso intenso e precisa ser ritmado, né? Não é de qualquer jeito, jogado de qualquer maneira, não é uma mistura qualquer, né? Principalmente as massas, né? E assim, agora que a gente vai ver mesmo o samba-lelê das estruturas, né? Das mãos. Isso mesmo. Agora que você usa mais intensamente, né? As mãos aqui no pão, porque essa aqui é uma parte mais importante, assim, é a sova do pão. Então, para ele crescer, desenvolver, para ele quebrar o glúten também, é tudo agora na sova que acontece. Então, assim, a gente usa bastante mesmo a mão nesse momento. E aí, aqui nesse pãozinho, são pelo menos 10 minutos pra gente sovar o pão. E Bia, quando você estava na atividade mesmo, né? Quando você estava, então, fazendo o pão como uma fonte de renda, né? Tendo o feitio do pão aí como uma fonte de renda. E você, eu lembro mesmo que você comentava, você postava pra nós, assim, o quanto você passava horas ali, né? Porque não era uma fornada apenas, né? Eram várias fornadas no dia. Nesse seu fazer, assim, você sentia dor? Você chegou a sentir, assim, porque era diário, era todos os dias, né? Você chegou a sentir algum incômodo nas mãos? Você, o que você consegue lembrar, ter memória disso, assim, das estruturas mesmo, sabe? Então, quando eu comecei mesmo, eu fazia uma média de 10 pães por dia. Uma massa dessa dá em torno de 3 pães, né? 3 pães grandes.
Então eu tinha que fazer isso aqui pelo menos 4 vezes. E doía sim, eu sentia bastante dor até nesse braço, né? Doía bastante. Aqui, se eu 10 minutos que eu ficar, fora que eu senti uma faltinha de ar também, não sei, não sei se é pelo peso ou o que é, mas eu também senti uma pequena falta de ar pelo esforço, né? Porque parece que não, mas isso aqui é muito esforço que faz. É muito pesado, né? A massa é pesada. Aí depois eu aprendi uma técnica, até nesses livros que eu te falei, de você amassar a massa assim um pouquinho, aí você bota ela no recipiente e deixa ela crescer um pouco, em torno de 10 minutos. Você volta com ela, para você sovar fica melhor, porque ela já faz autólise, então ela já dá uma enxada e aí ela fica mais leve para você manusear. Nossa, ela ficou até com um vocabulário assim bem refinado. Que aí ela começa a ficar mais leve, aí foi onde eu comecei a tentar melhorar. E aí o que eu passei a fazer também? A dar uma alongada nas mãos antes de começar, entendeu? A fazer, assim, o primeiro pão, já dá uma alongada nas mãos pra melhorar isso aí, porque doía sim, doía até bastante às vezes. Inclusive, ela falou, né, do alongamento antes, né, alongar antes. Se você tá chegando agora aqui no canal, tem vídeo aqui no canal que ensina a fazer exercício, que ensina a alongar. Então não deixa de ir lá. Se quiser, ó, dá uma pausinha aqui, vai lá, bacana. Assiste esses exercíciozinhos e depois volta pra cá pra continuar com essa história, porque ela ainda tá aqui na sova, sovando, e aí depois ainda tem que moldar, tem que deixar crescer, tem que assar, e ainda depois ainda vai render o lanchinho com café e o pãozinho fresquinho pra nós. Isso aí. Mas sabe, Bia, eu tenho falado muito isso pras pessoas, assim, tentado motivar as pessoas, principalmente pessoas que usam intensamente as mãos. Assim. E não só como uma atividade de trabalho, como uma atividade física, mas para nós que somos donas de casa também, que queremos fazer um pão fresquinho, que queremos fazer uma massa fresquinha e a gente precisa usar ali intensamente mesmo as nossas estruturas, sabe? Que com essa série, inclusive, né? Hoje a gente está no 3º episódio e eu tô muito feliz com o retorno que as pessoas têm dado, quanto tem servido mesmo de motivação, não só para um fazer, não só por continuar, né, na jornada, enfim, por continuar acreditando naquilo que gosta de fazer e ver isso como oportunidade, mas o quanto as pessoas estão se abrindo à possibilidade de pelo menos começar a fazer essa prevenção, que é o alongar antes, que é o prevenir, o preparar, na verdade, essas estruturas para que deem conta dessa jornada. Porque você vai ficar aí 10 minutos e ok, daqui a pouco nós vamos parar e vamos sentar e vamos fazer qualquer outra coisa. Mas o padeiro, é claro, hoje também as pessoas contra-argumentam muito, né? Tem as máquinas que fazem, que hoje já não se faz em grande escala, assim, né, essa sova aí na mão. Mas no pão artesanal, na linha gourmet, muito é feito assim. É isso que eu ia te falar. Na linha gourmet hoje, que são os pães artesanais, eles não são considerados artesanais se não foram feitos com a mão, né? Então tem que ser feito com a mão para ser considerado artesanal. E tem muitas pessoas que hoje vivem de fazer pão artesanal e que fazem isso aqui intensamente o dia todo. O dia todo. Porque tem como fonte principal de renda, né? Como fonte principal de renda, isso aí. Eu cheguei a pensar, mas linda, massa, aí que lindo, olha, tá vendo? Então deu mais ou menos 10 minutos já que a gente tá fazendo. Aí agora a gente, na mesma vasilha que você iniciou a massa, você deixa ele crescer. Aqui daria aquele pão italiano também para você deixar crescer aqui, que ele fica no formato certinho. Porque ela explicou que para fazer o pão italiano, ele inclusive precisa crescer dentro de uma vasilha já no formato que você vai deixá-lo depois. Depois você vai passar ele para uma panela de barro, uma panela de ferro, onde você quer assar ele para colocar no forno. Porque se você botar numa forma, ele vai abrir, não vai ficar no formato bonito, né? Então o bom é você deixá-lo realmente numa panela de barro, de ferro, ou uma panela mesmo, você possa levar ao forno para ele assar no formato certinho dele, entendeu? Muito legal, muito legal. Então, é isso, né? É o cuidar, para que inclusive a gente continue fazendo os pães
pros nossos Netos. netos, para os nossos amigos. E com qualidade, né, Kelly? Sem sentir dor. Porque é desmotivante. É. Ah, vou fazer um pão. Ai, nossa, mas vai doer tudo, né? Ah, não faço. E dói mesmo. E aí prefere ir lá na padaria. Comprar. Não tem problema nenhum, a padaria tá ali para nos servir dessa maneira também. Mas é o estar junto. É o carinho de compartilhar. fazer, né? O carinho de preparar o próprio pão e depois sentar e tomar um café e bater um papo, uma conversa. E a Receber qualidade. amigos em casa de Exatamente. forma bacana, entendeu? Vale sim, muito a pena. E a qualidade do alimento, né? Que Também. é diferente. São os seus olhos escolhendo exatamente qual tipo de farinha, qual tipo de óleo, enfim, é você que faz a escolha, né, disso tudo. E isso é o que você falou, isso tudo por carinho, é dedicar carinho, né? Carinho. Então, pessoal, é cuidar das mãos. É cuidar para que você possa fazer o pãozinho, o bolo, a massa, né, o espaguete, enfim, qualquer coisa que você escolha fazer para compartilhar, né, para estar à mesa com aquelas pessoas que você ama e com qualidade, né, podendo depois usufruir do comer mesmo, do levar o alimento à boca, né? Mas para isso precisa se cuidar, não pode desperdiçar a oportunidade, Bia, enquanto as estruturas ainda têm saúde. Tem saúde, exatamente. Porque depois que elas adoecerem, se torna mais difícil esse processo. O processo de reabilitação, gente, eu que trabalho com reabilitação há quase 16 anos, é muito intenso. E muitas vezes, quando inclusive essas lesões, Bia, elas são causadas por falta de alongamento, que aí tem as tendinossinovites, né, as tendinites, enfim, todas essas patologias que são por consequência de falta de alongamento da estrutura muscular, o que acontece? Normalmente uma pessoa que se torna queixosa pro resto da vida, porque as recidivas elas acontecem. E se a pessoa ela não tem a paciência e não adquire um novo hábito de exercício e alongamento diário, e não adianta fazer uma vez no dia, não adianta fazer de vez em quando, precisa ser ao acordar, durante todo o dia e ao final da atividade, refazer o alongamento para descansar, com o intuito de descansar mesmo, né, a estrutura. Então, gente, cuide das suas mãos, cuide das suas estruturas, previna-se para que você não chore depois por não dar conta de fazer uma massa de pão, por exemplo, né? Então, Bia, olha, foi muito legal. Legal foi pra mim, adorei. Não achei que eu fosse artista. Ela vai ficar famosíssima, eu falei pra ela. Então, ó, pra que ela fique famosíssima também, não deixa de acompanhar, de seguir a Bia lá no Instagram dela. Isso. Né? Hoje ela já não tem mais o fazer o pão como uma atividade de renda extra, né? Uma atividade como um meio profissional, mas ela continua lhe dando dicas, ela continua botando ali os momentos de alegria dela, de confraternização conosco e com a família dela, né? Então, assim, não deixe de seguir. Lá é Bia Prati, tá? Bia Prati? Prati. É porque ela tem um sobrenome gigantão lá. Então, é Bia Prati. Sobrenome do esposo dela, né? Então tá Bia Prati, então siga a Bia lá no Instagram também. E tem as fotos dos pães no Pão Quente da Bia também. Olha, Pão Quente da Bia. Sabe por que eu falei olha? Porque eu acho que desse eu não sabia. Tá vendo? Olha como a gente vai Já vai me seguir também. já vou me tornar seguidora. E se você gostou desse vídeo, se você tem gostado da série, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo, né, para as pessoas poderem acompanhar essas histórias que cá para nós deixa o coração quentinho, né? E quando a gente tá perto assim, das pessoas que a gente ama, e aqui, como ela é assim, olha aqui, olha aqui. Corre o mesmo sangue, né, irmã? Viu? Então, gente, olha, espero vocês. A Bia não estará aqui, será uma outra pessoa aqui, mas lá no 4º episódio eu te espero. Não deixa de se inscrever no canal e ativar também a sinetinha, porque senão não fica sabendo, né? Isso aí. Que os novos episódios estão sendo disponibilizados aqui no canal. Pra você não perder nada. Não perder nada. Bia, vamos mandar um beijo pra esse povo? Vamos. Eu que agradeço. Gente, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.